Bem-vindos ao Língua Forge. Meu nome é Edwin, e eu serei o apresentador de hoje. Hoje vamos falar sobre entender instruções de uma receita culinária. Vamos começar. Andrew decidiu preparar uma receita para seus amigos no fim de semana. Ele escolheu uma receita simples, bolo de chocolate. Ele leu a lista de ingredientes primeiro: farinha, açúcar, ovos, chocolate em pó, leite e fermento. Depois, ele começou a seguir as instruções. Primeiro, ele pré-aqueceu o forno a 180 graus Celsius. Em seguida, ele misturou a farinha, o açúcar e o chocolate em pó numa tigela grande. Depois, quebrou os ovos e adicionou ao leite. Misturou tudo até ficar homogêneo. Ele lembrou de untar a forma com manteiga para o bolo não grudar. Então, colocou a massa dentro da forma e levou ao forno por 40 minutos. Enquanto esperava, ele limpou a cozinha e preparou a cobertura. Quando o bolo ficou pronto, ele usou um palito para verificar se estava assado. O palito saiu limpo, então ele tirou o bolo do forno e deixou esfriar antes de servir. Você conseguiu entender os passos que Andrew seguiu para fazer o bolo? Instruções em receitas costumam usar verbos no imperativo ou no presente do indicativo para descrever ações a realizar. Exemplos: pré-aqueça o forno. Misture os ingredientes. Coloque a massa na forma. Por exemplo, pré-aqueça o forno a 180 graus. Misture a farinha e o açúcar. Coloque o bolo no forno por 40 minutos. Um erro comum é não usar o imperativo e falar, por exemplo, você pré-aquece o forno, que soa menos natural do que pré-aqueça o forno. Também é importante mencionar o tempo, como os 40 minutos para assar. Esquecer isso pode causar problemas no resultado. Sarah, amiga de Andrew, decidiu ajudar fazendo a cobertura do bolo. Ela usou chocolate derretido e creme de leite, misturou bem e espalhou com cuidado sobre o bolo já frio. Sarah explicou para Andrew que a cobertura deve estar fria para não escorrer. Eles conversaram sobre as quantidades e a textura da cobertura até ficar perfeita para servir. Você entendeu por que a cobertura deve estar fria antes de colocar sobre o bolo? Na cozinha, expressões como deve estar indicam obrigação ou uma recomendação importante. Exemplo: a cobertura deve estar fria para não escorrer. Isso quer dizer que é importante a cobertura estar fria para dar certo. Outros exemplos: a massa deve descansar por 30 minutos. O forno deve estar pré-aquecido. Os ingredientes devem estar em temperatura ambiente. Um erro comum é trocar deve estar por pode estar, mudando o sentido da instrução e causando confusão. Daniel chegou para experimentar o bolo. Ele elogiou o sabor e perguntou como Andrew conseguiu seguir a receita tão bem. Andrew respondeu que leu tudo com calma, usou as medidas certas e seguiu cada passo sem pular nada. Daniel comentou que às vezes tem dificuldade em entender as instruções de receitas porque são muito rápidas ou têm palavras difíceis. Você entendeu qual é a dica principal de Andrew para seguir uma receita com sucesso? Agora repita comigo as instruções principais da receita. Pré-aqueça o forno. Misture a farinha e o açúcar. Quebre os ovos e adicione o leite. Misture até a massa ficar homogênea. Unte a forma com manteiga. Coloque a massa na forma. Asse por 40 minutos. Use o palito para testar. Espere esfriar antes de cobrir. Vamos ouvir um diálogo entre Andrew e Sarah sobre a receita. Andrew pergunta: Sarah, você acha que devo deixar o forno ligado durante todo o tempo? Sarah responde: sim,
é importante manter a temperatura para o bolo assar por igual. Andrew pergunta ainda, e se o bolo começar a dourar rápido demais? Sarah explica, então você pode colocar um papel alumínio por cima para proteger e evitar que queime. Você entendeu o conselho de Sarah para evitar que o bolo queime? Expressões para dar conselhos e condições são comuns nas receitas. A estrutura é, se mais verbo no presente, mais verbo no imperativo ou futuro. Por exemplo, se o bolo dourar rápido, cubra com papel alumínio. Outros exemplos, se a massa estiver seca, adicione mais leite. Se não tiver fermento, o bolo não cresce. Um erro comum é usar futuro errado, como se vai dourar em vez de se dourar. Esquecer de combinar os tempos verbais também atrapalha. Repita as frases de conselho. Se o bolo dourar rápido, cubra com papel alumínio. Se a massa estiver seca, adicione mais leite. Deixe o forno ligado o tempo todo. Cubra o bolo para protegê-lo. Use papel alumínio para não queimar. Agora, responda rapidamente. O que você deve fazer primeiro? O que usar para misturar os ingredientes? Como saber se o bolo está pronto? Por que untar a forma? O que fazer se o bolo dourar muito rápido? Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta. Concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta. Concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta. Concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta. Concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa.
No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta: concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta: concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta: concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta: concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta: concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta: concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta: concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta:
concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta: concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta: concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta: concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta: concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. Hoje ouvimos uma história sobre preparar um bolo de chocolate, aprendemos verbos e expressões comuns em receitas, e praticamos a compreensão das instruções. Agora você sabe como entender melhor as etapas, o vocabulário mais usado e dicas importantes para cozinhar com confiança. Obrigado por aprender com o Língua Forge. Continue praticando, e nos vemos na próxima lição.